Uma menina de rua de 7 anos ligou para o milionário e disse que seu filho estava inconsciente na rua. O que ele fez depois foi surpreendente. O telefone tocou às 7h30 da manhã de uma terça-feira ensolarada em Vitória, Espírito Santo. Maurício Andrade, aos 42 anos, um dos maiores magnatas do setor de energia renovável do país, estava revisando contratos em seu escritório panorâmico quando o aparelho interrompeu sua concentração. O número era desconhecido e normalmente ele não atenderia, mas algo o fez hesitar e aceitar a chamada. "Alô?", disse com sua voz grave e profissional. Do outro lado da linha, uma voz infantil e trêmula o surpreendeu. "Oi, moço. Eu achei um menino na rua e ele não está acordando. Tenho seu número no celular dele." Maurício franziu as sobrancelhas, completamente desconcertado. "Como assim? Que menino? Quem está falando?" "Eu sou a Mirella. Eu moro na rua, sabe? Encontrei um garoto aqui perto da Praça dos Namorados. Ele está todo machucado e não acorda. O celular dele tocou muito, daí eu atendi e tinha o seu número salvo como papai." O coração de Maurício parou por um segundo. Seu filho Caio havia saído na noite anterior com amigos para uma festa e ainda não tinha voltado para casa. Com 17 anos, o jovem estava naquela fase rebelde típica da adolescência e os dois vinham tendo diversos conflitos. Na última discussão, Caio havia gritado que odiava o pai e que preferia viver na rua a continuar naquela casa cheia de regras e sem amor. "Mirella, é isso mesmo? Como é esse menino?", perguntou Maurício, já levantando da cadeira e pegando as chaves do carro. "Ele é branquinho, tem cabelo castanho, é alto, tá usando uma camisa azul e uma calça jeans rasgada. Tem uma cicatriz pequena na testa." Era Caio. Maurício reconheceu imediatamente a descrição, especialmente a cicatriz que o filho havia feito aos 5 anos ao cair da bicicleta no quintal de casa. "Mirella, onde vocês estão exatamente? Eu vou buscar ele agora." "Na Praça dos Namorados, perto daquelas árvores grandes. Eu tô cuidando dele, tá? Coloquei a minha blusa em cima dele porque tá fazendo frio." Maurício sentiu um nó na garganta. Uma criança de rua, que provavelmente não tinha nem o que comer direito, estava cuidando de seu filho com mais dedicação do que ele próprio tinha demonstrado nos últimos meses. "Mirella, eu já estou indo. Por favor, fica com ele. Não deixa ninguém se aproximar, tá bem? Eu chego aí em 15 minutos. "Tá bom, moço. Mas o senhor vai vir mesmo? Não é mentira?" A pergunta da menina atravessou o peito de Maurício como uma lâmina. Quantas vezes aquela criança já havia sido abandonada ou enganada por adultos para fazer uma pergunta dessas? "Eu vou sim, Mirella. Pode confiar em mim. Obrigado por cuidar do meu filho." Maurício desligou o telefone e correu para o elevador. Durante o trajeto até a garagem, sua mente estava em turbilhão. Como Caio havia parado inconsciente na rua? O que tinha acontecido? E, principalmente, que tipo de pai ele tinha sido para que o filho preferisse dormir na rua a voltar para casa? O empresário dirigiu como nunca havia dirigido antes, desrespeitando alguns sinais amarelos e fazendo conversões arriscadas. Tudo o que importava naquele momento era chegar até seu filho. Durante o percurso, lembrou-se da última conversa que tiveram 3 dias antes. Caio havia pedido para conversar sobre seus planos de fazer um ano sabático antes de entrar na faculdade. Queria viajar, conhecer o mundo, ter experiências diferentes. Maurício havia rejeitado a ideia imediatamente, dizendo que o filho precisava focar nos estudos e se preparar para assumir a empresa da família no futuro. "Você não entende nada da minha vida", Caio havia gritado. "Só pensa no seu dinheiro e no seu império. Eu não quero ser você." As palavras ainda ecoavam na mente de Maurício enquanto ele estacionava próximo à Praça dos Namorados. Era um local movimentado no centro de Vitória, mas naquele horário matinal ainda estava relativamente vazio. Ele desceu do carro e começou a procurar. Não demorou muito para avistar uma figura pequena agachada debaixo de uma árvore frondosa, ao lado de um corpo estendido no chão. Ao se aproximar, Maurício viu a cena que ficaria marcada em sua memória para sempre. Uma menina extremamente magra, com roupas sujas e remendadas, cabelos desalinhados, estava sentada ao lado de Caio, fazendo carinho em sua cabeça e falando baixinho com ele como se fosse um irmão mais novo. Ela havia
tirado sua própria blusa, uma peça já bastante desgastada, para cobrir o torso do rapaz. O contraste era brutal. Seu filho, mesmo machucado e sujo, ainda vestia roupas caras, tênis de marca e usava um relógio que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Mirela, chamou Maurício, aproximando-se devagar para não assustar a criança. A menina levantou os olhos, grandes, expressivos, mas carregados de uma maturidade que não deveria existir em alguém de apenas 7 anos. O senhor é o pai dele? Sou sim, muito obrigado por cuidar do Caio. Como ele está? Ele acordou algumas vezes, mas fica falando coisa estranha e depois desmaia de novo. Acho que bateu a cabeça. Tem um galo aqui atrás, disse Mirela, mostrando a parte de trás da cabeça de Caio. Maurício ajoelhou-se ao lado do filho e verificou os sinais vitais. A respiração estava regular, mas havia sinais claros de que ele havia bebido muito e possivelmente usado algum tipo de droga. Além disso, tinha escoriações pelo corpo e suas roupas estavam rasgadas em alguns pontos. Caio, acorda, filho. É o papai. O rapaz abriu os olhos lentamente, com dificuldade para focar o olhar. Pai, como você me achou? A Mirela me ligou. Ela salvou a sua vida, filho. Caio virou o rosto para a menina, que o observava com uma expressão de alívio misturada com tristeza. Obrigado, murmurou ele, com a voz fraca. Maurício ajudou o filho a se sentar, notando que ele estava mais estável do que inicialmente parecia, mas ainda precisava de cuidados médicos. Mirela, eu preciso levar o Caio para o hospital, mas antes quero te agradecer direito. Você salvou meu filho. A menina deu de ombros como se não fosse nada demais. Eu sempre ajudo quando vejo alguém precisando. Minha mãe dizia que a gente tem que cuidar um do outro. Sua mãe, onde ela está? Os olhos de Mirela se encheram de lágrimas. Ela morreu no ano passado. Era doente do pulmão. Desde então, eu moro aqui na rua. Maurício sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Uma criança de 7 anos, órfã, vivendo sozinha nas ruas, e ainda assim teve a humanidade de cuidar de um completo estranho. Enquanto isso, ele, com toda a sua riqueza e recursos, não havia sequer percebido que estava perdendo seu próprio filho. Mirela, você vai vir conosco para o hospital, tá bem? Eu não posso, não tenho documentos, e eles vão querer me levar para algum lugar que eu não quero ir. Maurício olhou para aquela criança, pequena, vulnerável, mas ao mesmo tempo tão forte e sábia, e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Então vou chamar um médico particular para vir aqui, mas primeiro quero que você pegue suas coisas. Se você tiver alguma coisa guardada por aqui. Por quê? Porque você não vai mais dormir na rua, Mirela. Se você quiser, pode vir morar comigo e com o Caio. A menina olhou para ele com desconfiança. O senhor está falando sério? Não é brincadeira? Estou falando muito sério. Você salvou minha família hoje. Agora eu quero ajudar a sua. Caio, mesmo ainda zonzo, segurou a mão da menina. Pai, por favor, ela me ajudou mesmo. Se não fosse ela... Eu sei, filho. Eu sei. Maurício pegou seu telefone e ligou para seu médico pessoal, Dr. Henrique Tavares, explicando a situação e pedindo para que ele viesse imediatamente à praça. Depois ligou para sua secretária e cancelou todos os compromissos do dia. Enquanto esperavam o médico chegar, Maurício observou a interação entre Caio e Mirela. O rapaz, mesmo ferido, estava conversando com a menina, fazendo perguntas sobre sua vida, demonstrando uma sensibilidade que o pai não via há muito tempo. Mirela, por sua vez, tratava Caio com o carinho de uma irmã mais velha, mesmo sendo muito mais nova. Mirela, disse Maurício, você tem fome? Sempre, respondeu ela com uma honestidade brutal. Então, depois que o médico examinar o Caio, vamos comer alguma coisa. Você escolhe o lugar. Posso escolher mesmo? Pode. Então eu quero ir naquele lugar que tem brinquedo e hambúrguer. Eu vejo as crianças entrando lá e sempre quis saber como é. Maurício sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ela estava falando de um McDonald's, algo tão simples e corriqueiro para ele, mas que representava um sonho impossível para aquela criança. Claro que pode. E depois vamos comprar roupas novas para você. Roupas novas? De verdade? De verdade. Naquele momento, Dr. Henrique chegou com sua equipe médica portátil. Após examinar Caio,
Concluiu que o rapaz havia tido uma intoxicação por álcool e alguma substância que não conseguiu identificar, além de ter sofrido uma queda que causou uma concussão leve. Nada muito grave, mas que requeria observação nas próximas horas. Ele pode ir para casa, mas alguém precisa ficar de olho nele o tempo todo por pelo menos 24 horas, orientou o médico. Eu fico, disse Mirella imediatamente. Dr. Henrique, que já havia sido informado sobre a situação da menina, fez questão de examiná-la também. Apesar da desnutrição evidente e de alguns problemas menores de pele causados pela vida nas ruas, Mirella estava surpreendentemente saudável. Ela é uma criança forte, comentou o médico com Maurício, mas precisa de cuidados regulares, alimentação adequada e principalmente educação e afeto. Ela terá tudo isso, garantiu Maurício. Antes de continuarmos com essa história emocionante, eu preciso do seu apoio. Se você está gostando desta história tocante sobre como uma pequena menina de rua mudou para sempre a vida de uma família, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Deixe seu like neste vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas. Considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E, principalmente, assista este vídeo até o final, porque o que acontece a seguir vai te surpreender ainda mais. Agora vamos continuar para descobrir como essa família se reencontrou e como Mirella transformou suas vidas. 3 horas depois, os três estavam sentados em uma mesa do McDonald's no Shopping Vitória. Para Maurício, era apenas mais um fast food, mas para Mirella era como estar em um palácio. Seus olhos brilhavam enquanto ela segurava o hambúrguer com as 2 mãos, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Tá gostoso? Perguntou Caio, que mesmo ainda se sentindo mal, não conseguia parar de sorrir vendo a felicidade da menina. É a coisa mais gostosa que eu já comi na vida, respondeu Mirella, com a boca cheia e um sorriso que iluminava todo o rosto. Maurício observava a cena em silêncio, refletindo sobre como havia se tornado tão distante dos prazeres simples da vida. Quando foi a última vez que sentiu aquela alegria genuína que Mirella demonstrava por algo tão básico quanto uma refeição? Pai, disse Caio, interrompendo seus pensamentos. Eu preciso te contar o que aconteceu ontem à noite. Maurício se preparou para ouvir algo que não queria escutar, mas sabia que era necessário. Eu fui para aquela festa na Praia do Canto com o pessoal da escola. No começo estava tudo normal, mas aí começaram a oferecer umas coisas, drogas. Eu disse que não queria, mas eles ficaram me chamando de covarde, dizendo que eu era um Mauricinho mimado que tinha medo de tudo. Mirella parou de comer e ficou prestando atenção na conversa, mesmo sem entender completamente o contexto. Eu pensei nas nossas brigas, em como você sempre dizia que eu era fraco, que não tinha personalidade, para liderar a empresa no futuro. Aí eu acabei experimentando. Não lembro de muita coisa depois disso. Acordei algumas vezes durante a madrugada em lugares diferentes, andando pela rua feito um zumbi. A última coisa que lembro é de ter caído perto daquela árvore onde a Mirella me achou. Maurício sentiu o peso da culpa descendo sobre seus ombros como uma avalanche. Filho, eu nunca disse que você era fraco. Pai, você não precisa dizer as palavras exatas. A forma como você me olha, como rejeita todas as minhas ideias, como sempre compara meus resultados com os seus. Eu sinto que nunca sou bom o suficiente. Mirella, com sua sabedoria infantil, interveio na conversa. Vocês brigam muito? Pai e filho se entreolharam, constrangidos. Às vezes, admitiu Maurício, minha mãe dizia que quando as pessoas brigam muito é porque elas se amam, mas não sabem como mostrar. Ela dizia que a gente tem que falar as coisas boas também, não só as ruins. A simplicidade da observação de Mirella atingiu os 2 homens em cheio. Uma criança de 7 anos havia acabado de dar a eles uma lição de relacionamento que anos de terapia não haviam conseguido transmitir. Mirella tem razão, disse Maurício, olhando diretamente para Caio. Eu amo você mais do que qualquer coisa neste mundo, filho. E se minhas atitudes te fizeram pensar o contrário, eu preciso mudar. Eu também te amo, pai. E eu sei que você só quer o meu bem. Mas eu preciso que você me escute, que confie em mim às vezes. Eu vou
Aprender. Nós vamos aprender juntos. Mirela bateu palmas, feliz por ver os dois se reconciliando. Agora vocês podem me mostrar a casa de vocês? Eu nunca morei numa casa de verdade. Maurício e Caio riram e naquele momento sentiram que algo havia mudado para sempre na dinâmica familiar. Depois de terminar a refeição e comprar algumas roupas básicas para Mirela em uma loja do shopping, os três seguiram para a casa de Maurício, uma mansão no bairro Jardim da Penha, com vista para o mar. Durante o trajeto, Mirela ficou em silêncio, observando pela janela as ruas limpas, as casas grandes, tão diferentes do mundo em que havia crescido. "É aqui que vocês moram?" perguntou ela quando chegaram ao portão eletrônico. "É sim. E agora você também vai morar aqui", respondeu Maurício. Quando entraram na casa, Mirela ficou paralisada no hall de entrada. O lustre de cristal, o piso de mármore, a escadaria imponente, tudo aquilo parecia saído de um filme para ela. "É muito bonita", murmurou, quase sussurrando como se tivesse medo de quebrar algo apenas falando alto. Lúcia, a governanta da família há mais de 15 anos, apareceu para cumprimentá-los. Maurício havia ligado durante o trajeto para explicar a situação. "Esta é a Mirela", apresentou Maurício. "Ela vai ficar conosco. Lúcia, você pode preparar o quarto de hóspedes ao lado do quarto do Caio?" "Claro, senhor Maurício. Bem-vinda, querida", disse Lúcia, se abaixando para ficar na altura de Mirela. "Você deve estar cansada. Quer tomar um banho quentinho?" Mirela olhou para Maurício, pedindo permissão com os olhos. "Pode ir, filha. A Lúcia vai cuidar bem de você." Enquanto Lúcia levava Mirela para se arrumar, Maurício e Caio se sentaram na sala. "Pai, você teve certeza dessa decisão? Adotar uma criança assim, de repente?" "Filho, eu passei minha vida inteira tomando decisões calculadas, analisando riscos, pensando em lucros e perdas. Hoje de manhã, quando recebi aquele telefonema, eu percebi que existe algo muito mais importante do que tudo isso: humanidade. Aquela menina não teve uma segunda de hesitação para ajudar um estranho. Ela sacrificou o pouco que tinha para cuidar de você. Se isso não é o tipo de pessoa que eu quero na minha família, eu não sei o que é. E se der errado? E se ela não se adaptar? Então vamos fazer dar certo. Você me ensinou algo hoje, Caio, mesmo sem saber. Você me mostrou que eu estava tão preocupado em construir um império que esqueci de construir uma família. A Mirela vai nos ajudar a lembrar do que realmente importa." 20 minutos depois, Lúcia desceu as escadas acompanhada de uma Mirela completamente transformada. Com roupas limpas, cabelos penteados e o rosto lavado, ela parecia uma criança completamente diferente. Mas o que mais impressionou Maurício foi o sorriso, puro, genuíno e radiante. "Eu nunca tomei um banho numa banheira", disse ela, correndo para abraçar Maurício. "E a água era quentinha, e tinha um sabonete que cheirava a flores." Caio riu da empolgação da menina. "Mirela, quer ver o seu quarto?" "Eu vou ter um quarto só meu." "Vai sim, vem comigo." Os três subiram as escadas, Maurela segurando as mãos de Maurício e Caio como se fossem seus guarda-costas. Quando Lúcia abriu a porta do quarto que havia preparado, Mirela ficou sem palavras. O cômodo era simples, mas aconchegante, com uma cama de solteiro com lençóis floridos, uma escrivaninha pequena, um armário e algumas bonecas que Lúcia havia encontrado em um baú de brinquedos antigos de Caio. É tudo meu?" "Tudo seu", confirmou Maurício. Mirela correu até a cama e se jogou sobre ela, rolando e rindo como apenas uma criança sabe fazer. Depois levantou e abraçou cada um deles, chorando de felicidade. "Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou ser a menina mais comportada do mundo, eu prometo." "Você só precisa ser você mesma, Mirela. Foi sendo você mesma que você conquistou nossos corações", disse Maurício, se ajoelhando para ficar na altura dela. Naquela noite, durante o jantar, os três conversaram como uma família que se conhecia há anos. Mirela contou histórias da vida nas ruas, algumas tristes, outras surpreendentemente divertidas. Ela falou sobre os outros moradores de rua que conhecia, sobre como havia aprendido a se virar sozinha, sobre os sonhos que tinha guardados no coração. "Eu sempre quis aprender a ler direito", confessou ela. "Sei algumas letrinhas, mas não consigo ler um livro inteiro." "Amanhã mesmo vamos te matricular numa escola",
disse Maurício. De verdade? Eu vou poder estudar? Claro que vai, e eu vou te ajudar com a lição de casa, ofereceu Caio. E eu posso aprender a nadar também? Eu vi que vocês têm uma piscina no quintal. Pode sim. Vamos contratar um professor de natação para você. Mirela não conseguia conter a alegria. Cada nova possibilidade que se abria em sua vida era recebida como um presente de Natal. Mais tarde, quando ela já estava dormindo, Maurício e Caio conversaram no escritório. Pai, eu queria me desculpar por tudo que eu disse nos últimos meses. Eu estava sendo egoísta e mimado. Filho, você estava apenas tentando encontrar seu lugar no mundo. Eu é que deveria ter te dado mais espaço para isso. Você acha que a gente vai conseguir ser uma boa família para a Mirela? Maurício olhou pela janela do escritório, vendo as luzes da cidade se espalharem até o horizonte. Filho, eu acho que a Mirela é que vai nos ensinar a ser uma família de verdade. E estava certo. Nos dias que se seguiram, a presença da menina trouxe uma energia completamente nova para aquela casa. Ela acordava cedo, empolgada com cada novo dia, fazia milhões de perguntas sobre tudo, ria alto, cantava no chuveiro e tratava cada refeição como se fosse uma festa. Maurício começou a chegar mais cedo do trabalho, só para não perder os relatos entusiasmados que ela fazia sobre seu dia na escola. Caio descobriu que gostava de ajudá-la com as tarefas e de ensinar coisas básicas que para ele eram óbvias, mas que para ela eram descobertas mágicas. 3 meses depois, a vida da família Andrade havia mudado completamente. Mirela não era mais a menina desnutrida e assustada que Maurício havia encontrado naquela manhã na praça. Ela havia ganhado peso, seus cabelos brilhavam, e sua personalidade vibrante havia florescido completamente. Mais importante do que isso, ela havia se tornado a ponte que reconectou pai e filho. Maurício havia reduzido sua carga de trabalho pela metade, delegando mais responsabilidades para seus sócios e diretores. Pela primeira vez em anos, ele jantava em casa todos os dias, ajudava Mirela com as tarefas escolares e tinha longas conversas com Caio sobre seus planos para o futuro. Pai, eu decidi o que eu quero fazer, disse Caio uma noite, depois que Mirela foi dormir. O que você decidiu? Eu quero estudar psicologia. Quero trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade como a Mirela. Maurício sorriu. 6 meses atrás, aquela notícia o teria deixado furioso. Seu único filho escolhendo uma profissão que não tinha nada a ver com os negócios da família? Impensável. Mas agora, tudo havia mudado. Acho uma escolha excelente, filho. Você tem jeito com crianças e depois de tudo que vivemos, eu entendo que você quer fazer a diferença na vida de outras pessoas. E a empresa? A empresa vai continuar existindo, com ou sem você. O importante é que você seja feliz e encontre propósito no que faz. Caio abraçou o pai, emocionado. Era a primeira vez que se sentia verdadeiramente compreendido e apoiado. E pai, eu tenho uma ideia. Que tal se a gente criasse uma fundação para ajudar crianças de rua? A gente podia usar parte dos lucros da empresa para financiar abrigos, programas educacionais, coisas assim. É uma ideia brilhante. Vamos conversar com nossos advogados para estruturar isso. E podíamos chamar de Fundação Mirela. Maurício riu, imaginando a reação da menina quando soubesse que haveria uma fundação com seu nome. No dia seguinte, era sábado, e os 3 tinham planejado ir à praia. Mirela estava empolgadíssima. Seria a primeira vez que ela iria ao mar para se divertir, não para procurar comida ou abrigo. Maurício, Caio, olhem como eu estou bonita, gritou ela, descendo as escadas correndo, vestindo um maiô novo cor-de-rosa e uma saída de praia florida. Está linda, princesa, respondeu Maurício, usando o apelido que havia começado a chamá-la. Sou mesmo uma princesa? A nossa princesa, confirmou Caio, fazendo uma reverência, exagerada que a fez rir. Na praia de Camburi, Mirela se comportou como qualquer criança de 7 anos deveria se comportar. Correu pela areia, fez castelos, gritou de susto e alegria quando as ondas batiam em suas pernas e encheu um balde com conchinhas que achou mais bonitas do mundo. Pai, obrigado, disse Caio, enquanto observavam Mirela brincar na beira do mar. Por quê? Por ter me salvado. Se você não tivesse ido me buscar naquele dia,
Quem me salvou foi a Mirella. Na verdade, ela salvou todos nós. Era verdade. Aquela menina pequena havia conseguido o que anos de terapia familiar não haviam alcançado. Ela havia feito com que eles lembrassem do que realmente importava na vida. O dinheiro, o sucesso profissional, as conquistas materiais. Tudo isso continuava existindo, mas agora tinha um propósito maior. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, Mirella adormeceu no carro, exausta de tanta felicidade. Maurício a olhava pelo retrovisor, lembrando-se de como ela estava 3 meses antes, uma criança abandonada, cuidando de um estranho na rua sem esperar nada em troca. Pai, você acha que ela sente falta da vida anterior? Perguntou Caio baixinho. Acho que ela sente falta da liberdade de não ter responsabilidades. Mas olha só, ela nunca reclama de nada, estuda com dedicação, ajuda a Lúcia em casa e ainda encontra tempo para cuidar da gente. É incrível como ela é grata por coisas tão simples. Ela nos ensina todos os dias o que é gratidão de verdade. Quando chegaram em casa, Maurício carregou Mirella no colo até o quarto dela. Ao colocá-la na cama, ela acordou por um instante. Maurício? Sim, filha. Obrigada por ter me salvado. Quem te salvou foi você mesma, Mirella. Você nos salvou. A gente é uma família de verdade agora. Somos sim, para sempre. Ela sorriu e voltou a dormir. 6 meses depois, a adoção de Mirella foi oficializada. No dia da audiência, ela estava vestida com um vestido azul novo, cabelos presos em 2 trancinhas, segurando as mãos de Maurício e Caio. Mirella Andrade, disse o juiz, este é oficialmente o seu novo nome. Você tem uma nova família. Eu posso falar uma coisa, seu juiz? Claro, querida. Eu não tenho uma nova família. Eu sempre tive essa família no meu coração. Só agora que ela ficou oficial. Não havia uma pessoa na sala que não estivesse com os olhos marejados. 2 anos depois, Maurício estava em seu escritório quando recebeu uma ligação. Era de uma mãe desesperada, cujo filho, adolescente, havia desaparecido após uma discussão familiar. Ela havia ouvido falar da Fundação Mirella e queria ajuda. Eu vou pessoalmente ajudá-la, disse Maurício, lembrando-se de como havia se sentido naquela manhã quando recebeu o telefonema de Mirella. A Fundação Mirella havia se tornado uma das mais respeitadas organizações de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade no Espírito Santo. Eles haviam criado 3 abrigos, 2 centros educacionais e um programa de reinserção familiar que já havia reunido mais de 200 crianças com suas famílias. Caio, agora com 19 anos e estudando psicologia na UFES, trabalhava como voluntário na fundação durante os fins de semana. Mirella, com 9 anos, era uma das melhores alunas de sua turma e havia se tornado uma pequena embaixadora da causa, visitando outras crianças nos abrigos e contando sua história. Pai, hoje na escola a professora pediu para a gente escrever sobre nossos heróis, disse Mirella durante o jantar naquela noite. É sobre quem você escreveu? Perguntou Maurício. Sobre você e o Caio. Sobre nós? Por quê? Porque vocês me salvaram. Mas sabe o que eu escrevi de mais importante? O quê? Que às vezes a gente salva alguém sem saber que essa pessoa também vai nos salvar de volta. Maurício e Caio se entreolharam, ainda impressionados com a sabedoria daquela menina que havia chegado às suas vidas de forma tão inesperada. E tem mais uma coisa, continuou Mirella. Eu falei na redação que quero ser igual a vocês quando crescer. Como assim, filha? Eu quero ajudar crianças que nem eu era antes. Quero ter uma fundação maior ainda em todo o Brasil. Pode ser, pai? Maurício riu, imaginando o futuro brilhante que aguardava aquela menina determinada. Pode ser tudo o que você quiser, princesa. E nós vamos estar aqui para te apoiar em qualquer sonho que você tenha. Naquela noite, depois que Mirella foi dormir, Maurício saiu para o jardim da casa. Era uma noite estrelada, com a brisa suave do mar, chegando até ali. Ele pensou na incrível sequência de eventos que havia transformado sua vida. Tudo havia começado com um telefonema. Uma voz pequena, assustada, mas corajosa, do outro lado da linha. Uma criança que não tinha nada, mas que deu tudo o que podia para salvar um estranho. E ao fazer isso, ela havia salvado muito mais do que apenas Caio. Havia salvado uma família inteira. Maurício tirou o celular do bolso e abriu a agenda de contatos. Lá estava o número de Mirella, salvo como meu anjo da guarda.
Era o mesmo número que ela havia usado naquela manhã fatídica, um telefone antigo que alguém havia descartado e que ela havia encontrado no lixo. Ele nunca havia deletado aquele contato. Era uma forma de lembrar de onde tudo havia começado. Caio apareceu no jardim, interrompendo suas reflexões. Em que você está pensando, pai? Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há 2 anos eu era um homem rico, mas vazio. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas estava perdendo a única coisa que realmente importava, minha família. E agora? Agora eu sou realmente rico. Rico de propósito, de amor, de gratidão. A Mirella me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente possui, mas no que a gente é capaz de dar. Ela ensinou isso para mim também. Às vezes eu fico pensando, e se eu não tivesse saído de casa naquela noite? E se não tivesse acabado na rua? A gente nunca teria conhecido ela, mas você saiu, e ela estava lá, esperando para salvar você. Acho que algumas coisas na vida são destino, filho. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da noite. Pai, eu tenho uma proposta para te fazer. Fala. Que tal se a gente criasse um programa na fundação especificamente para atender ligações como a que a Mirella fez? Um número de emergência para crianças que encontram outras crianças em situação de risco? Maurício sorriu. Seu filho havia herdado não apenas sua inteligência para negócios, mas também seu coração transformado. É uma ideia brilhante, vamos fazer isso. E vamos chamar de Linha Mirella. Ela vai ficar emocionada quando souber. Ela vai mesmo. No quarto do andar de cima, Mirella estava acordada, ouvindo a conversa do pai e do irmão através da janela entreaberta. Ela sorriu na escuridão, sentindo o coração cheio de amor e gratidão. 2 anos antes, ela era apenas mais uma criança invisível nas ruas de Vitória. Hoje ela era filha, irmã, estudante e inspiração para centenas de outras crianças. Mas mais do que isso, ela havia descoberto que o maior presente que alguém pode dar não é o que sobra, mas o que falta. Naquela manhã na Praça dos Namorados, ela não tinha nada além de uma blusa velha para dar a Caio. Mas foi exatamente por isso que seu gesto foi tão poderoso. Ela havia dado tudo o que tinha, e recebido em troca muito mais do que jamais havia sonhado. Mirella fechou os olhos e sussurrou uma oração que havia aprendido com sua mãe antes dela morrer. Obrigada por me dar uma família que me ama e por me deixar amar eles de volta. Lá fora, Maurício e Caio continuavam conversando sobre planos para expandir a fundação, sobre universidades, sobre o futuro. Mas o que nenhum dos dois sabia é que o futuro já estava sendo construído ali mesmo, naquela casa, naquela família, por uma menina de 9 anos que havia aprendido que o amor é a única coisa que cresce quando é dividida. A história havia começado com uma ligação desesperada de uma criança tentando salvar um estranho, e se havia transformado em algo muito maior. A prova de que a compaixão pode transformar vidas, de que uma família pode nascer do amor e não apenas do sangue, e de que às vezes são as pessoas mais pequenas que fazem as maiores diferenças no mundo. Esta história tocou o seu coração tanto quanto tocou o meu? Se você se emocionou com a jornada de Maurício, Caio e principalmente da pequena Mirella, eu preciso do seu apoio para continuar trazendo mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e ajude nossa comunidade a crescer. Deixe seu like neste vídeo para que o YouTube mostre esta história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Comente abaixo o que você mais gostou desta história e qual foi a parte que mais te emocionou. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode ser a pessoa que vai levar esta mensagem de esperança para alguém que realmente precisa ouvir. E não se esqueça de assistir nossos próximos vídeos. Temos muitas outras histórias que vão te inspirar e emocionar. Lembre-se, às vezes são as pessoas mais improváveis que fazem a maior diferença em nossas vidas. Seja como a Mirella, disposto a ajudar mesmo quando você tem pouco a oferecer, porque é justamente nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira riqueza, nossa humanidade. Até o próximo vídeo e obrigado por fazer parte desta jornada conosco.